Então é isso, né? Bora começar a oficina. E a oficina faz parte, né, da programação do Festival das Insurgências, que está acontecendo do dia 24 ao dia 1º. E seguimos. Isso. Bem-vindos, bem-vindes a todos que estão aqui. Obrigado a quem entrou Se quiserem já. abrir as câmeras, tá? Podem abrir, fiquem à vontade. Liguem os microfones, deem um oizinho. Pode mandar no chat também, quem tiver vergonha. Pode começar. É isso, então vamos lá. Boa noite, então, novamente, né? A quem está aqui e quem possivelmente vai assistir esse vídeo, essa gravação de hoje, do Festival das Insurgências, hoje dia 28, uma terça-feira belíssima, de calor imprudente. E região também, né? Vai saber onde está frio nesse país. Então vamos lá. Hoje eu separei a oficina em duas partes. A primeira parte, então, vai ser um pouco mais teórica e depois a gente vai para a prática. Depois a gente vai voltar na teoria rapidinho, mas é coisa pouca, só para introduzir um outro assunto que meio que já vai ser introduzido no começo, só finalizar ele nessa terceira parte e depois a gente volta para terminar o babado todo, fazer as considerações finais na maquiagem. Eu vou pedir, então, que vocês coloquem o celular na horizontal, quem tiver com o celular na vertical, porque assim fica mais fácil de vocês conseguirem visualizar os slides, tá? Caso vocês precisem fazer alguma pergunta, eu peço que vocês levantem a mão primeiro, para que eu não pare o meu raciocínio no meio e a gente se perca aqui. Então, é só ir no cantinho direito da tela e apertar na opção mais. São 3 pontinhos. E aí clica em levantar a mão, que o pessoal aqui vai me avisar se eu não conseguir ver, mas provavelmente eu vou ver. Eu acho que são esses os recados que eu tenho para dar. Eu vou pedir para a Vulcânica, então, transmitir os slides aí para vocês. Primeiramente, então, meu nome é Gabriel Brendo. Essa é a oficina de maquiagem artística, cores e formas. O meu arroba do Instagram é @brendo com NM. Se você não me segue, me siga, por favor. E engaje também, de preferência. Então, eu sou um garoto preto, de cabelo liso, magro, alto. Hoje eu tô com uma blusa preta. Eu uso piercings nas orelhas e brincos também. E hoje já tô com as minhas lentes claras para tá facilitando aqui o rolê de maquiagem. Pode passar. O conteúdo, então, dessa oficina vai ser dividido, como eu disse, em algumas partes. A primeira parte vai ser a teórica, então a gente vai ver teoria e psicologia das cores. Depois a gente vai para a prática de preparação de pele, aplicação de produtos cremosos e em pós. Depois a gente volta para a psicologia das formas e a gente finaliza com um delineado gráfico aí, fazendo os últimos retoques na maquiagem. Aí, então, para começar, a teoria e psicologia das cores. Primeiro, eu gostaria de introduzir o que é cor, né, afinal. Cores são nada mais do que ondas e faixas eletromagnéticas que são possíveis de ser assimiladas pelos nossos olhos. O comprimento dessas ondas define qual cor que a gente vai enxergar, se é fria, se é uma cor vermelha, amarela, aliás. Logo, a cor ela não é algo tangível, não é algo que a gente consiga tocar. É só essa impressão, essa vibração que é produzida pela luz. Então, a gente vai ter uma fonte de luz, seja ela natural ou artificial. Ela vai produzir a luz, vai bater no objeto, e aí o objeto vai refletir
a cor e vai ser assimilado pelos nossos olhos. Pode passar. Na teoria das cores, então, é o estudo dos aspectos fisiológicos e psicológicos das cores. Ou seja, como os nossos olhos definem o comprimento de onda que cada indivíduo vai estar associando. E a gente associa geralmente a sensações e emoções, e não só com essa impressão visível da cor. Quando a gente fala de cor e teoria das cores, a gente leva em consideração mais essa associação mesmo. Na infância, a gente é ensinado a aprender as cores associando ela a momentos ou a objetos. Então, a laranja é alaranjada, ou a maçã é vermelha, o céu é azul, e aí a gente vai fazendo essas associações. Então, as cores elas são muito mais do que só visíveis para a gente. Elas são, elas indicam textura, muitas vezes, em alguns casos até mesmo algo relacionado ao paladar. Hoje a gente então a gente vai fazer esse estudo em cima dos aspectos da comunicação visual, de desenhos artísticos e na maquiagem. Pode passar. Primeiro aqui, então, eu trouxe um círculo cromático. O círculo cromático é um aro que é dividido em 12 cores. Essas cores são dispostas uma do lado das outras, separadas em gradiente. Então, elas vão seguindo um certo padrão de cores. No centro dessa imagem, nós temos um tetaedro, então, e no centro do tetaedro nós temos as cores primárias. As cores primárias nada mais são do que cores que não podem ser obtidas pela mistura de outras cores, que no caso aqui vai ser o amarelo, o vermelho e o azul. Depois nós temos as cores secundárias que estão no tetaedro ainda, ao lado das cores primárias. As cores secundárias, elas são obtidas a partir da mistura de duas cores primárias. Então, se a gente misturar o amarelo e o vermelho, a gente obtém o laranjado. E assim por diante, obtendo o verde e o violeta. E a gente tem as cores terciárias também, que são compostas pela mistura de duas cores, uma primária e uma secundária, assim obtendo, por exemplo, o vermelho arroxeado, o vermelho amarelado, o amarelo alaranjado, o vermelho alaranjado, azul esverdeado e azul arroxeado. Nesse slide aqui, então, eu trouxe uma outra forma de separar as cores. Aqui eu trouxe uma imagem do círculo cromático, eu retirei o tetraedro do centro e eu separei ele com uma linha preta. Eu separei o círculo cromático com uma linha preta, dividindo o que é cores quentes, o que são cores frias. De modo geral, as cores quentes elas são cores que possuem pigmentos mais amarelados e avermelhados em sua composição, enquanto as cores frias são cores que possuem mais pigmento azulado e esverdeado. Aqui, então, eu trouxe também uma combinação, uma forma eficiente de trazer combinações de cores, tá? A gente vai começar pelas cores complementares. O caso de escolher cores é você definir uma cor específica para a gente conseguir trabalhar com as outras. Então, no caso das cores complementares, a gente escolhe, por exemplo, o vermelho, e a sua cor complementar é a cor que está do lado oposto do círculo cromático. Então, você vai traçar uma linha reta, e aí a cor que der nesse lado oposto vai ser a cor complementar dela. Essas cores, elas são ótimas para fazer destaque. Então, se você faz uma arte, se você faz uma maquiagem, ou se você faz um desenho, para destacar algum objeto que você quer que apareça mais nessa arte, você usa uma cor complementar que você tinha usado anteriormente. As análogas, então, aqui a gente vai escolher uma cor e trabalhar com as adjacentes delas, que são as vizinhas. Elas são perfeitas para fazer degradê de cores, então a gente consegue trabalhar um degradê muito bonito de cores com ela, porque elas conversam muito.
forma um triângulo equilátero dentro do círculo cromático. A gente vai definir uma cor e a gente vai formar esse triângulo de três lados iguais dentro do círculo cromático. A dica é, se o círculo cromático for de 12 cores, o que geralmente é, você usa uma cor, pula 3, usa a próxima cor. Depois a gente tem as semicomplementares, então, que é o mesmo caso, por exemplo, da complementar. Só que aqui, no caso, a gente vai trabalhar com as adjacentes da complementar e não com a complementar diretamente. Então, você escolhe o vermelho, aqui no caso, e aí o complementar dela seria o verde, mas a gente vai trabalhar com as vizinhas dela. Depois a gente tem as tetaédricas, então, que são dois pares de cores complementares, né? Aqui a gente tem o exemplo das cores amarelo e roxo, que são complementares, e o vermelho e o verde. E a gente tem quadrado também, que elas são cores escolhidas num espaço igualmente. Tipo, é isso. Pode passar para o próximo. Aqui eu trouxe dois exemplos. O primeiro exemplo é o Jake e o Finn, de Hora de Aventura. O Jake é um cachorro inteiramente amarelo e bípede. Ele é um amarelo alaranjado. E o Finn é um garoto branco que usa um capuz branco, tá com uma blusa azul esverdeada, um short azul e a camiseta e a mochila verde. Nesse caso aqui, o Finn, que seria o protagonista, ele usa cores análogas. E para destacar ele no desenho, mostrar que ele é o personagem principal, eles colocaram o seu parceiro Jake como sua cor complementar. Assim, dá mais destaque para os dois personagens e aí eles mostram esse protagonismo dentro do desenho. O segundo exemplo, então, é a galera do Teen Titans. Aqui são 5 pessoas. A gente tem a Estelar, que usa muitos elementos magentas e roxo nas suas cores. A gente tem também o Robin, que usa verde, vermelho e amarelo em maioria. O amarelo é só alguns detalhes, mas o verde e o vermelho estão bem presentes. A gente também tem o Cyborg, que ele usa muitos tons neutros. Então, ele usa o branco, usa o preto, o cinza. A gente tem o Mutano, que é um personagem que tem a pele verde e a roupa dele é preta com alguns detalhes em magenta. E a gente tem a Ravenna, que é uma personagem que geralmente aparece só de capa e a capa dela é toda roxa. Nesse exemplo, a gente tem a impressão de que o Robin é o líder, justamente porque ele usa essas cores complementares que destaca mais ele no meio dos demais personagens. Depois nós temos a impressão também de formação de casais, justamente porque o verde, alguns tons de verde e alguns tons de roxo se conversam muito e são cores complementares. Então, a gente tem essa impressão, por exemplo, de que o Robin e a Estelar são um casal e de que o Mutano e a Ravenna é outro casal. Enquanto o Cyborg é um personagem neutro por conta das cores usadas mesmo no personagem. Pode passar. E aqui eu trouxe algumas interpretações de senso comum das cores, que geralmente são usados em meios de comunicação visual, que a gente tem essa impressão também, justamente por estar consumindo muito imagens, estar consumindo fotografias e o cinema em geral. Então a gente tem aqui o vermelho, que geralmente passa a impressão de paixão, sangue, fogo, ações agressivas. Depois a gente tem o amarelo, que traz alegria, positividade, é uma cor estimulante, geralmente nos lembra eletricidade, está muito ligado à eletricidade em comunicação visual. A gente tem o laranjado também, que traz aconchego, a gente pensa no pôr do sol aí, equilíbrio, generosidade, é uma cor muito atraente por ser uma cor muito vibrante.
A gente tem também o branco, que traz a pureza, a paz, humildade, a limpeza. Deixa eu passar. A gente tem o azul, que traz serenidade, paciência, liberdade. Geralmente cores azuladas estão ligadas à tristeza também, à melancolia. A gente tem o verde, que traz esperança, cura, natureza. O lilás, que nos remete à intuição, espiritualidade, traz misticismo aí também. O preto, que é uma cor que está ligada à escuridão, medo, algo impenetrável. A gente sempre tem a impressão de que a gente não consegue ver através do preto por essa ausência de luz, né? Pode passar. E aqui eu trouxe um exemplo mais óbvio que foi trabalhado nos cinemas, que é o pessoal do Divertidamente. São 5 personagens, então cada personagem tem uma cor e cada cor representa um sentimento aí, algo pra gente. O vermelho, então, é a raiva. Ele é um personagem baixinho que usa roupa de escritório e quando ele está em muitos momentos de ira, a cabeça dele pega fogo em cima, então está relacionada a essa parte da ira, do vermelho, também ao fogo. A Alegria é uma personagem amarela, ela é a personagem mais alta, ela geralmente é muito enérgica, ela está sempre muito animada, e aí ela é representada pela cor amarela mesmo. O roxo representa o medo, é um personagem que é mais magrinho, com os olhos esbugalhados, para representar essa parte de fragilidade pra gente. O verde representa aí, então, a náusea, né, que é a nojinho, ela tá ligada a essa parte também da personagem principal ter nojo de alimentos vegetais. E a gente tem a Tristeza, que é uma personagem baixinha, azul. Ela usa muito esses elementos azuis e formas que dão essa impressão que ela é mais triste, melancólica. Também em inglês tem a expressão de uma pessoa estar blue. Se uma pessoa está blue, ela está triste. Então tem essa coligação também do azul com a tristeza. Aqui eu trouxe 3 exemplos de uso na maquiagem artística. O primeiro exemplo, então, é o César Makeup. Ele fez uma maquiagem como se ele fosse um ser marinho. Ele usou a pele dele azul com outros elementos azuis e ele deu destaque aí usando o laranjado, usando a cor oposta do azul. Depois a gente tem o Brian Vu, que ele trouxe aí uma maquiagem com cores análogas. Primeiro a gente tem o amarelo, muita presença do amarelo e com alguns detalhes em vermelho e laranjado para dar essa impressão de fogo na maquiagem dele. E depois uma maquiagem minha, onde eu usei a tríade de cores, eu usei as bordas do meu rosto mais arroxeadas, o centro do meu rosto esverdeado e alguns detalhes com delineado gráfico em laranjado. Agora, então, a gente vai partir para a prática, que é o que a gente veio fazer aqui nesse babado, não é mesmo? Eu vou pedir, então, que me fixe novamente. E vamos lá. Bem, para começar, a gente precisa estar com a pele... A gente precisa estar com a pele limpa, né? A gente precisa, então, preparar nossa pele para receber essa maquiagem. A gente precisa estar passando aí um higienizante na pele. Você pode estar usando um sabonete ou uma espuma facial. De preferência que seja facial mesmo, um sabonete, seja em barra ou líquido, por conta do pH desse sabonete. E se você quiser uma opção um pouco mais barata, você pode usar shampoo de bebê, mas tem que ser o shampoo neutro por conta do pH também. Depois, é indispensável, mesmo que sua pele seja muito oleosa, que você utilize um creme hidratante. Porque se você não usar, a sua pele ela vai entender que ela está precisando de hidratação e ela vai produzir mais oleosidade, causando um efeito rebote aí na sua pele e ela vai dar mais oleosidade e vai diminuir
duração da sua maquiagem. Eu já tô com a pele higienizada, então eu vou passar aqui um hidratantezinho. Foca o hidratante mais nas partes de linhas finas. Para linhas finas são essas ruguinhas de gente jovem que a gente tem, que depois vira bolsas maiores e linhas maiores, pé de galinha. Foca mais nessas partes, porque geralmente tem acúmulo de maquiagem nessas partes, e se você não fizer a hidratação, vai ficar bem marcado. E aí acaba trazendo uma textura que a gente não quer para maquiagem. Depois de fazer isso, então, se você é uma pessoa que geralmente utiliza filtro solar, você pode aplicar o filtro solar, mas sempre depois de todos os produtos que você já vai aplicar na sua pele antes, porque senão você acaba misturando e tem que deixar de um produto para o outro também secar para eles não ficarem todos misturados e virar uma maçaroca só. Depois disso, então, a gente parte para a maquiagem. Então, depois dessa parte teórica que eu expliquei sobre a interpretação das cores e como as cores podem ser usadas, se elas são quentes, se elas são frias, se elas passam essa imagem de alegria, de tristeza para a gente vai então começar a maquiagem com a cabeça no lugar, pensando que eu estou fazendo uma maquiagem artística e provavelmente eu quero passar uma ideia para alguém. Aqui hoje, então, eu vou começar usando o Clau. Clown é tipo uma base em creme, mas ela é bem densa. Esse que eu estou usando é da Color Make. Existem algumas outras marcas, mas essa daqui é mais baratinha, eu recomendo vocês comprarem dela. Aqui em Prudente não tem, mas a gente compra na Shopee, porque lá tem frete grátis direto, né? Então você vai pegar um pincel, eu vou usar esse pincel aqui, que é meio língua de gato. Ele tem esse formato cilíndrico e a ponta dele é um pouco mais achatadinha. Eles são bons para você fazer a aplicação de produtos. E aí eu vou só aplicando, dando umas arrastadas. Eu vou fazer a aplicação do Clau de dentro para fora, do centro para fora. E aí eu vou aplicando um pouco o produto. Por que usar o Clau? Existem tintas também faciais que a gente pode usar. Mas no caso aqui, o Clau, como ele é lipossolúvel, ele não dilui em água, ele dilui em óleo. Ele tem uma duração maior, porque se você suar, se você pegar chuva ou se tiver muita umidade no lugar que você tá, ele não vai começar a sair da maquiagem. Então é importante que você pense na duração da maquiagem durante o dia. Então, eu vou aplicando do centro para as extremidades do meu rosto, dando só umas puxadinhas. É importante lembrar também que o clown, ele é uma base branca. E aqui na minha pele, por exemplo, eu sou uma pessoa preta. Então, ele vai ter um fundinho da minha pele, não vai ficar tão branco quanto a gente gostaria. O clown, ele é um produto muito denso, então se você for ficar criando camadas nele, vai começar a tirar a camada de baixo, não adiciona camadas muito bem. Então é bom que você faça uma camada fina, e como a gente vai trabalhar com pó depois, o pó vai ajudar a fazer essa cobertura maior. A gente sempre é bom pensar que a gente está trabalhando com pele, então pele tem textura, pele tem cor, pele tem rugas, e a gente não tem que ficar preso ao que a gente vê em meios de comunicação visual aí, onde as pessoas usam muito Photoshop. Depois de espalhar, então, o clown com o pincel, eu vou pegar uma esponjinha, é importante que sua esponjinha esteja úmida, eu vou usar essa daqui em formato de gota, e é importante que ela esteja úmida para você não ficar retirando o produto e a esponjinha absorvendo ele mais do que deveria. Ela vai dar uma absorvidinha, mas não tanto quanto ela poderia fazer, porque ela já tem um pouco de água dentro dela.
mas é úmida, tá, gente? Dá uma espremida. Aqui, então, você vai pegando das extremidades mesmo e vai trazendo ela com batidinhas. Não ficar arrastando muito. Aqui é mais para tirar as marcações e trazer a cobertura do clown para as partes que a gente não aplicou. Para você que quiser fazer uma pele colorida, não quer investir em clown, ou você que está com vontade de fazer essa pele colorida agora e não tem clown, você pode, por exemplo, usar batom para fazer isso. Tem que ser um batom cremoso, tá? De preferência, porque se for um batom mate, ele vai secar e vai ficar todo craquelado a sua pele. Mas você tem que ter bastante cuidado, tem que ter bastante paciência para fazer isso e bastante treino. Se você quiser comprar o clown, investir em clown, mas você quer fazer, ai, Gabriel, eu quero fazer uma pele colorida, não com fundo branco, mas a pele colorida mesmo, quero fazer um personagem com uma pele vermelha, por exemplo, você pode comprar o clown. E o que eu faço é usar essas torrezinhas de tinta cremosa da Color Make, porque você pode misturar elas. Então, eu pego uma espátula, pego uma. É que não tá aqui agora. Mas eu pego a espátula, eu pego uma base, você pode pegar uma tampa de uma tapuar, por exemplo. Você pega um pouquinho do clown e pega um pouquinho dessa tinta e dá uma misturadinha mesmo com a espátula para você ter essa cor. Ela não vai ficar tão forte quanto você poderia ter se fosse um clown da cor que se você quer utilizar. Mas você já consegue ter uma base para depois você vir aplicando os produtos em pó e dando uma maior adição de cor nela. Alguém tá tendo alguma dúvida até aqui? Então, depois de espalhar o clown com a minha esponjinha e deixar a minha pele o mais uniforme que eu conseguir, eu vou pegar então a torrezinha. Hoje eu quero fazer uma pele com fundo branco, como eu disse, e eu quero usar bastante aspectos de cores, porque eu quero ensinar vocês a digitar. Tá certo então, Roberta? É, vou pegar um pincel, vou pegar um pincelzinho pequenininho. Esse aqui que eu vou usar é para esfumar, mas vocês podem pegar qualquer pincel pequenininho aí para fazer a aplicação. Tem esses de língua de gato também, que são achatadinhos. Eles parecem tipo uma colher, não sei, uma pazinha. E aí você vai pegar, então, essa cor. Eu vou molhar ele aqui. Como ele é cremoso, né? Eu vou dar uma molhadinha. E eu vou aplicar essa cor com batidinhas. Vou aplicar aqui, quero fazer um olho meio rainbow. Então, eu vou aplicar aqui entre os meus olhos, no topo do meu nariz, um pouquinho desse vermelho. E depois eu vou pegar uma esponjinha. Pode ser a esponjinha que você usou, mas aí você pega, tipo, um pano, um tecido assim. Geralmente eu deixo um tecido do meu lado. E aí você dá umas apertadinhas com o tecido envolto dentro da esponjinha para você ir tirando o excesso do produto. E aí você vai dando uma esfumada. Como que você vai esfumar essa cor? Esfumar nada mais é do que fazer um gradiente de cor entre uma cor e outra, né? Então, se eu tenho o branco e o vermelho, eu vou fazer uma transição entre esse branco e vermelho. E aí, para fazer isso com essa tinta, como são produtos cremosos, eu só preciso dar batidinhas na beiradinha dele, entre uma cor e outra, para eu conseguir fazer essa transição.
Depois de fazer isso, então, eu vou adicionar a próxima cor. Como eu vou fazer uma coisa meio rainbow, como eu disse, eu vou usar o laranjado agora em seguida. E aí eu vou usar o laranjado em seguida nessa transição de cor entre o branco e o vermelho. Eu vou ver aqui então e aplicar entre onde está fazendo essa transição entre o branco e o vermelho. E vou aplicar em volta do vermelho. Depois eu vou voltar com a esponjinha e vou dando batidinhas entre o vermelho e o laranjado para criar esse degradê de novo. Na maquiagem, geralmente se a gente usa uma cor um pouco mais clara em cima de uma cor escura, ela deixa a cor escura com menos intensidade. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser sempre aplicar uma cor, esfumar ela e depois voltar. Vou aplicar outra cor, vou esfumar essa cor e voltar com a anterior, para deixar todas as cores o mais vibrante possível. Então, eu vou voltar com um pincelzinho aqui. Estou usando o mesmo pincel, tá? No laranjado e no vermelho. Eu só dei uma limpadinha, porque como são cores que são quentes, são cores muito próximas, elas não vão ficar adicionando uma cor indesejada, não vai ficar uma mistura feia. Por exemplo, se eu misturasse, sei lá, o verde com o roxo, não ia ficar uma mistura muito bonita. E aí eu volto dando batidinhas entre o laranjado e o vermelho para fazer essa transição entre os dois. Vou pegar um pincel limpinho, do mesmo estilo, esses de esfumar, pequenininho. Gosto de pegar eles porque eu tenho mais controle de qual a área que eu estou trabalhando. Eu vou dar uma olhadinha então no amarelo, e aí eu vou aplicar nessa borda entre o laranjado e o branco. Vou aplicando de forma contida, assim, para eu conseguir trabalhar com calma. Nessa parte dos cremosos, é muito importante que você trabalhe com calma, porque se você quiser fazer tudo de uma vez, não vai ficar um degradê muito bonito. Como eu disse, é importante que você volte, refaça as cores que você já fez, para que fique um degradê de cores bonitos. E você pode trabalhar esse degradê, como eu disse, usando cores análogas. Você pode usar só 3 cores, ou só 2 cores. Você pode. Eu vou pegar uma outra esponjinha que limpa, porque como o amarelo é mais fraco que o laranjado, ele pode dar uma manchada e pode transformar tudo em laranjado, ao invés de esfumar os dois. Mas como eu estava dizendo, é importante ter muita calma, ter atenção, aproveita, coloca uma playlist gostosinha aí para você ouvir enquanto você está se maquiando. É um processo terapêutico, eu gosto de dizer. Eu gosto de fazer maquiagem muito quando eu estou inspirado, porque eu me vejo não como um maquiador, mas eu me vejo muito como um artista. Justamente porque eu vejo a maquiagem como essa forma de expressão. Depois de fazer isso, então, eu vou pegar um outro pincelzinho. Como eu disse, vocês não precisam ficar pegando vários pincéis diferentes. É só dar uma limpadinha neles com um tecidinho. De preferência, o tecido, porque papel, né? Você vai gastar muito papel limpando isso. Eu vou, na verdade, pegar com o que eu peguei com amarelo mesmo, para economizar, já que eu tô falando para vocês economizarem pincel e que vocês não precisam ficar comprando muitos pincéis.
Eu vou fazer isso. Vou pegar então aqui o pincel, vou dar uma aplicada, usando as cores assim, mais contidas, aplicando nas extremidades da cor anterior que eu passei. Enfim, eu acho que eu nem terminei de falar sobre o que eu estava falando de trabalhar com duas cores só, né? Mas você pode fazer uma transição com duas cores, você pode fazer a transição com três cores, ou você pode fazer a transição com sete cores, que nem eu estou fazendo aqui. É só você ver o que você quer transpassar, o que você quer passar com a sua maquiagem, quem você quer ser no rolê. Não tem problema nenhum você só ser a bonita no rolê, contanto que você queira ser só a bonita no rolê hoje. Volta aqui com a cor, que eu esfumei ela, achei que ela ficou um pouquinho fraca demais, dou uma esfumadinha. Depois eu vou pegar um outro pincel, vou aplicar o azul. Não consigo usar a mesma cor, porque o azul e o verde, eles vão se misturar muito, e aí não vai ficar uma cor bonita. Vou aplicar então o azul aqui dentro. O Alberto levantou Bem, a mão. o Albert pode falar. O Albert? Saber se é possível fazer maquiagem artística usando somente produtos cremosos ou em pó. Bem, você pode usar produtos. Eu recomendo mais em pó do que os cremosos. Por quê? Se você não selar a sua maquiagem, dependendo da região que eu disse, como eu disse, onde você mora, você vai perder muito dessa maquiagem durante o dia. Porque ela vai começar a sair, ela não vai ter uma duração muito boa, como ela não vai ter sido selada, você ainda consegue mexer ela, consegue sair do lugar. Dá para ver aqui que, deixa eu tentar desligar uma das luzes. Dá para ver que, como eu tô me mexendo aqui bastante, ela começa a marcar entre as partes que eu tenho linhas de expressão. Então é bem importante Temos uma pergunta no chat. que você cele. Qual? Pode falar. A Ângela perguntou: se eu não tiver o tom em pó, eu posso misturar cremoso e o pó? Você pode aplicar o cremoso primeiro e aí depois vir trazendo a cor que você quer. Por exemplo, em algumas maquiagens eu não tenho o tom de verde que eu gostaria. E aí eu uso o tom de verde que eu tenho em cremoso e depois eu vou aplicando, por exemplo, se eu quero que ele seja um verde mais oliva, eu aplico um pó amarelo em cima, porque aí você consegue trabalhar essa nuance de cor, você consegue variar uma cor com a outra. E terminando de responder a pergunta anterior, você consegue fazer muito mais simples uma maquiagem com um produto só em pó, porque a durabilidade dele vai ser maior, você não vai ter o risco de relar no seu rosto e retirar aquele creme do que como se fosse em creme. Eu acho que eu expliquei a pergunta. Eu acho. Agora eu quero fazer um contornozinho na maquiagem para trazer um pouco de volume de rosto mesmo, porque senão a nossa pele fica muito chapada. Eu vou pegar esse pincel, então, que ele geralmente esse pincel aqui é usado para aplicação de blush. Ele é cilíndrico também, mas ele tem um corte na diagonal, assim como vocês podem ver, e ele é um pouquinho mais fofinho. Mas eu vou pegar ele. Gente, pincel não tem segredo. Usa o que você tem, da forma que você acha mais fácil de fazer a aplicação. Como eu disse, se eu quero
fazer a aplicação de um produto numa área maior, geralmente eu pego um pincel maior. Se eu quero aplicação de um produto numa área menor, eu pego um pincel menor. Existem pincéis específicos para cada coisa, mas a gente está falando de um processo criativo aqui, onde você pode usar sua imaginação para criar o personagem que você quiser, usar as coisas das formas que você quiser. Já vi artistas, por exemplo, que molham o pigmento com água, misturam o pigmento com água e só pressiona o pincel em cima, ou então molha a mão com algum pigmento e passa no rosto e vai pressionando esse pigmento. Então é um processo muito individual, um processo onde você quer passar as coisas. Aqui eu gosto de trazer uma coisa meio... Meu nariz sangrou, não sei. Vou aplicar aqui, então, em cima do meu osso zigomático também. O osso zigomático é esse da bochecha, esse ossinho que a gente tem na bochecha. Eu vou dando batidinhas aqui em cima também, com essa cor. Fiz a linha do cabelo também, a linha entre o cabelo e a testa, a ponta do nariz, porque eu quero que meu nariz tenha essa impressão um pouco maior. Um pouco mais arrebitado, aliás, não maior, no caso. E eu vou fazer um pouquinho aqui entre o maxilar e o pescoço, para ter uma transiçãozinha de cor mais bonita. Alguma pergunta mais? Estão conseguindo entender, acompanhar? Tem alguém fazendo maquiagem aí? Eu tô tentando aqui. Vulcânica. A vulcânica? Tô aqui começando um babadinho aqui com o clown. Vou fazer essa... Arrasou? É Tá que usando formas. eu só tenho o clown branco e um clown em pó vermelho. Aí eu vou me virar aqui com o que tem aqui. Arrasou, dá para fazer assim também. A gente tem que trabalhando, dá pra gente trabalhar com um degradê de uma cor só, porque o que acontece é... Gente, enquanto eu vou conversando aqui, eu vou esfumando, porque senão a gente vai perdendo tempo. Mas uma cor, a gente consegue trabalhar ela adicionando mais pigmento preto ou pigmento branco para intensificar ou clarear ela. Então a gente consegue fazer uma maquiagem inteiramente monocromática e passar a informação que a gente quer passar. Só fazendo esse babadinho. E para esfumar aqui novamente, só vou dando batidinhas onde eu quero fazer a transição da cor branca. Qual foi a pergunta do Tem chat? alguns comentários no chat. A Isa falou assim que o turno dela de maquiadora já se encerrou às 19 horas. E Isso a mesmo, Wesley Isa. disse que tem uma dificuldade em aplicar o pó. Se ela pode molhar o pincel com outra coisa além de água, como hidrolato, por exemplo. A aplicação de pó para molhar, eu não entendi essa pergunta, desculpa. Molhar o pincel para fazer a aplicação de pó geralmente não é muito bom, porque você vai fazer uma massinha com esse pó, né? Se você fizer isso. Ah, pigmentação em pó. Você pode usar assim, um hidrolato ou você pode dar uma umedecida no pincel, mas geralmente, como eu disse, você vai acabar fazendo uma massinha entre o produto e o produto em pó e a água. Se não for no caso, por exemplo, do produto que a Vulcanica está usando, que é um pancake, no caso, né? E aí esse pancake ele é ativado com água, mas ainda assim vira uma melequinha. Não melequinha, tipo, no sentido ruim, é uma melequinha no sentido, vira uma tinta.
Mas sim, você pode intensificar essa cor. Existe uma outra forma, então, de intensificar a cor de um pó? Você pode fazer a aplicação com um pincel um pouco úmido. Mas aí você tem que dosar essa umidade, porque, como eu disse, senão você vai fazer virar vai virar não uma massinha, mas vai virar eu não sei explicar muito bem como eu posso explicar isso. Tá, agora, depois de fazer tudo isso, então, eu vou selar a pele, eu vou usar talco, porque eu acho uma opção mais barata do que usar pó translúcido. E aí eu vou pegar, então, só um recipientezinho para colocar esse talco. Você pode substituir o pó translúcido no lugar do talco, como eu estou fazendo aqui, ou você pode usar amido de milho. O amido de milho eu já usei várias vezes, na verdade, e ele acaba deixando um pouco mais denso, porque ele é um pouco úmido também, né? Mas você pode usar o talco, porque o talco é mais soltinho e não vai dar essa impressão. Eu vou pegar então com essa esponjinha de tecido, que ela geralmente vem dentro de pós compactos mesmo. Eu geralmente guardo as minhas e uso para fazer isso. Eu vou pegar um tanto aqui bom então, e eu vou pressionando principalmente na parte branca que eu quero, e aí eu vou trazendo para cima das cores um pouquinho para fazer esse selamento. É importante que depois que você fez esse rolê das cores em creme e tal, como eu disse, tem alguns vincos que marcam. Aqui na testa eu já fiz isso, mas aí você pode voltar com a esponjinha na onde está marcada as suas linhas de expressões e dando uma batidinha e rapidamente aplicar o pó para selar ela e ela não acumular naquela linha. Não aplica pó em excesso nessa linha, principalmente nesse lugar onde você tem esse acúmulo de produtos, porque senão você vai evidenciar mais ele ainda. Mas você tem que aplicar um pouquinho, dar umas batidinhas em cima. Vou selar então toda a parte branca primeiro, estou passando em cima da parte rosa também. E depois eu vou vir um pouquinho em cima das cores, principalmente na parte da transição que quero fazer entre o branco e as cores que eu apliquei. E eu vou vir com um pincel de pó mesmo, esses pincéis mais fofos, eles têm esse formato cilíndrico também, e eles são bem abertões. E os de pó para rosto, geralmente são esses grandões. E aí eu vou dando batidinha. É importante que você sempre vai colocando mais produto, porque se você aplicar esse pincel em cima da pele que esteja muito molhada, sem produto em pó, você não vai estar adicionando pó, na verdade você vai estar molhando o seu pincel com produto. Então vou dando umas batidinhas assim, e aí depois a gente vai varrendo o pó que a gente adicionou nas outras partes. Aplico mais produto nas partes que eu acho que não tem tanto produto. E aí, depois da pele selada, agora a gente vai aplicar as sombras para intensificar essas cores. Porque, como eu disse, eu não gosto muito de investir
em clowns coloridos, eu invisto nessas correzinhas de tinta cremosa da Color Make, porque elas são mais baratas, eu consigo misturar elas com o clown branco, que é o potinho maior. E aí depois eu consigo fazer a intensificação dessa cor com o pó mesmo, em sombra. Aqui a gente tem algumas opções, você pode usar o pancake, eu tenho alguns pancakes de cores diferentes aqui, mas você pode comprar sombras também, paleta de sombras. Fica ao seu critério usar o que for mais viável para você, que você conseguir encontrar melhor. Mas esses pancakes, eles valem muito a pena porque você vai pagar um preço baixo num produto que vem num produto que vem bastante. Então, compensa bastante. Eu vou usar essa paleta que eu tenho colorida aqui, essa é do James Charles. Eu sei que é uma coisa bem inacessível para se usar, mas é a única paleta que eu tenho. A gente tem algumas opções que são mais acessíveis. A gente tem da Catherine Hill, que tem bastante sombra colorida também. O que eu tenho aqui, que para usar as cores que eu usei no meu rosto, é essa paleta de sombra aqui. Então, eu vou usar ela hoje. Depois disso, então, eu vou pegar um pincel. Eu vou pegar esse pincel aqui, que ele é para aplicação de iluminador. A gente tem dois pincéis que são bons para aplicação de iluminador. A gente tem aquele vassourinho comum, né, que ele é achatadinho assim, e tem o formato, não de uma vassoura, mas de leque, né? E a gente tem esse outro aqui que é achatadinho também, mas é um pouco mais fofinho. Eu gosto de usar esses daqui para iluminador porque eu sinto que eu tenho um controle maior e numa área menor do que esse da vassourinha, que acaba pegando uma parte muito grande. Mas hoje eu vou usar ele para aplicar a sombra, porque eu acho ele mais fácil e vai pegar a área certinho que eu quero. Então, eu vou pegar a sombra aqui, vou passar bastante na cor. Eu vou começar pela cor laranja, pela cor alaranjada. Vou batendo em cima do vermelho mesmo, porque o vermelho já tem um fundo meio alaranjado, e aí depois a gente só intensifica essa cor. Vou dando batidinhas então para fazer esse esfumado. É só batidinhas mesmo. O pessoal fica falando para ficar fazendo movimentos circulares, mas eu acho muito mais fácil você só dar batidinha e aí trazendo o produto para a parte de cima ou para a parte de baixo, que é onde você quer esfumar. Como eu quero esfumar aqui em volta, eu vou dando batidinhas em cima. E aí, se você quiser intensificar um pouco mais a cor, você pega um pouco mais de produto. Eu gostei assim, eu vou pegar agora um pincel um pouquinho mais contido. Vou pegar esse daqui de esfumar sombra mesmo, para a aplicação do vermelho no centro desse laranjado. E aí eu vou dando batidinhas mesmo só no centro. E aí o degradê já vai saindo sozinho. Tá vendo? Você não precisa fazer, mas tem que ser com esses pincéis fofinhos, tá, gente? Porque tem aqueles pincéis que são de aplicação de sombra que vem em paleta já, ou então esses assim de língua de gato, como eu disse, que parece uma espátulazinha, eles só eles só depositam o produto. Esses aqui, como eles são fofinhos, eles vão esfumando na beirada, porque a beiradinha do pincel ou as cerdas são menores, Gabriel, são... Oi? então, estão querendo saber aqui se tem necessidade mesmo de fazer a parte cremosa colorida embaixo da maquiagem, ou se pode fazer só a pele branca e vir com o pó colorido já em cima do rosto. Você E se pode faz fazer diferença. o com o pé ou com o pó colorido só e fazer o branco primeiro. Eu acho que é melhor você fazer com a base em creme primeiro. É melhor. Mas você pode usar só o pó. Por quê? Porque você já tem uma base de uma cor que você quer e você só vai intensificar ela. Se você aplicar só o pó,
você vai só estar adicionando cor em cima do branco e não em cima da cor que você já tem. Sei que ficou claro. Eu espero que sim. E aqui eu vou pegar o amarelo então, e aí eu vou esfumando nas bordas desse laranjado, dando batidinhas da mesma forma que o laranjado e o vermelho. Vulcânica, como tá ficando a maquiagem dela? O Eu tô que aqui, ela eu tá tô aqui fazendo? entendendo os degraus. Tô fazendo um coração, uma maquiagem de coração que eu já tô afeituada. Arrasou, olha, Eu tô ela tá entendendo os trabalhando com mais. degradês, assim. Eu tô deixando o Ela tá centro. trabalhando mais. Pode falar. Ela tá trabalhando mais nas extremidades com cores, com a cor mais intensa, né? E depois ela tá fazendo degradê mais no centro, Uhum. E aí agora eu trazendo vou, mais clarinho. vou fazer uns bafos com delineador vermelho e preto. Desenhos assim. Arrasou, ela tem delineador vermelho. Gosto. Depois de aplicar, então, o pó amarelo, eu vou aplicar o verde. O verde eu vou pegar um outro pincel, então, limpinho também. Vou pegar esse pincel aqui. Como eu disse para vocês, eu uso os pincéis da forma que eu acho mais fácil. Eu vou pegar esse pincel aqui, ele tem esse formato meio chanfrado também. A minha luz está estourando bastante, desculpa. Mas ele tem esse formato mais achatadinho também, só que ele é mais quadrado, ao invés do língua de gato, que tem esse formato côncavo, não côncavo, mas convexo. E esse daqui, ele é achatadinho na ponta, mas é quase a mesma coisa. Eu vou pegar o verde então, é só para dar, aplico o verde aqui e dou batidinhas entre o verde e o amarelo. Vocês podem perceber que a cor vai ficando mais intensa mesmo. Como eu disse, você poderia fazer que nem a vulcânica que está fazendo. Vulcânica, você está usando pó só ou você está umedecendo o vermelho? Eu, na verdade, eu tô umedecendo, o vermelho eu tô umedecendo, né, na água, e aí Aham. eu deposito ele e vou arrastando ele, assim, pro centro, sabe? Pra ficar só o resíduozinho, assim, dele, pra vir dando esse degradê. Sim. É importante que a gente tenha esse controle do que a gente quer fazer. Muito tempo eu fiz só com a base branca e eu fui acrescentando o pó em cima. Mas a gente tem um trabalho maior, porque as cores em pó, elas não esfumam tão bem do que se você estiver esfumando uma tinta. Se você estiver trabalhando com uma tinta, uma base cremosa, você consegue trabalhar essa cor mais fácil, você consegue esfumar ela mais fácil. Depois eu vou vir com o azul, então, vou usar um pincelzinho de esfumar também. Esses que são fofão, tipo de pó, mas menorzinho. E aí eu vou batendo ele aqui para fazer esse degradê.
Só queria comentar que a senhora se maquia muito bonito, viu? Porque eu me maqueio fazendo muita careta. E eu tô te vendo plena. Nossa, eu me acho super fazendo careta, porque eu fico abrindo a boca assim, fico fazendo as coisas super careta. Tô tentando aqui não ficar feio no vídeo. Depois de fazer, então, o azul, eu vou vir com um pincel de pó grandão. E eu vou usar o roxo, o meu já tá usado, que como já ia usar para essa maquiagem, não lavei ele. E aí eu vou aplicando bem aqui, onde termina o azul. Nesse caso, eu não usei a base em creme, porque eu não quero que a cor seja tão saturada, tão intensa. Vou dando batidinhas, então, nessa extremidade. E eu tô fazendo esse formato meio em C, para dar essa impressão de que o centro da luz é o vermelho, que é uma bolinha, e ele vai aumentando. Só que eu não quero aumentar ele para o rosto inteiro. Vixe, será que é a minha internet, então? Pode ser, hein? Pode ser. Aqui tá normal. Depois de fazer essa aplicação do roxo, então, e esfumar ele em volta, eu vou pegar um pincelzinho desses de aplicar blush. O de aplicar blush, ele é tipo o de pó, só que ele tem esse corte assim na diagonal também, para deixar o pincelzinho assim. Mas só vou pegar ele para pegar um pouquinho do rosa. Gata, o seu vídeo tá travando um pouquinho. Agora travou aqui pra mim também. Agora travou a imagem. Agora Arrasou. voltou. Destrava, hein? Destrava, destrava. Então, Gabriel, eu quero saber, referente à apresentação dos primeiros slides lá, sobre as cores e o que ela passa, você diria que sua maquiagem tá passando o quê? Aqui eu estou usando o aspecto de cores e, como eu disse, eu quero dar essa imagem de luz no meu rosto. Então eu usei o fundo branco e aí eu usei o aspecto de cores nos olhos como se fosse um prisma, abrindo essas luzes. Como eu estou fazendo as extremidades mais rosadas, eu passo essa impressão de uma coisa um pouco mais delicada. E eu tenho o fundo da pele branco também, que dá essa impressão de pureza na pele. Depois eu vou vindo aqui, então, E aplicando você, rosa com um Vulcânica, pouco. o que seria o que essa maquiagem está transmitindo? Raiva, porque tá acabando tudo meus produtos. Não, mas eu não sei o que que a minha tá transmitindo, não. Tá transmitindo. Não sei. Transmitindo uma ideia que tá aí oculta. Ela tá apaixonada? Será que ela tá apaixonada? Ela tá querendo arrumar, entendeu? Um babado. Vou fazer essa aplicação de rosa aqui entre o nariz e a boca, para parecer como se estivesse escorrendo alguma coisa no meu nariz. Eu gosto de passar essa impressão. Parece que, sei lá, tá sangrando. Dá um arzinho meio anime, talvez. Uma coisa meio oriental. Acho que fica chique. E traz uma imagem mais diferentona. Aqui o Já pessoal terminei no as partes chat em pó. está bem participativo nos comentários. Já falaram bastante sobre caretas e maquiagens, inclusive que é bom para fazer uma ginástica facial. E a Isa acabou de Chique. falar que achou muito chique a ideia da cor escorrendo pelo nariz.
Eu acho legal porque traz uma sensação de estranheza também, né? Não fica aquela coisa só chapada, você trabalha com mais formas e trabalha mais a anatomia do seu rosto também, com partes que talvez você poderia trazer mais detalhes e não trouxe. Agora que eu fiz a parte dos pós, intensifiquei as cores, aqui a gente tem bastante cor, né? Eu gostaria, então, de voltar para a parte teórica, só para a gente falar sobre formas que a vulcânica já está fazendo aí, a forma do coração dela, para a gente falar um pouco sobre como as formas elas podem trabalhar também na nossa maquiagem. Como que foi a pergunta inteira? Que eu só vi a parte do 3D? Ela Minha perguntou como produção? se faz efeito 3D se coloca um escuro ao lado do esfumado. Escuro ao lado do esfumado. Efeito 3D de dar, tipo, dimensão a partes que a gente gostaria. É isso, né? Ou não? Eu acho que é. No caso, para dar com cor... Isso, é isso mesmo. No caso, aqui então a gente trabalha com as cores escuras, a gente sempre vai pensar, seja ela vermelho, verde, amarelo. Um amarelo pode ser mais escuro ou mais claro que o outro, como eu disse, e a gente vai trabalhando essa tonalidade, adicionando pigmento branco ou pigmento escuro nela. Mas se você já tem uma paleta aí com amarelo mais escuro, um amarelo mais claro, você consegue trabalhar essa profundidade marcando, por exemplo, se eu quero que, geralmente em maquiagem social, as pessoas fazem a marcação da pele afundando aqui embaixo do osso zigomático, né? Aí você usa uma cor mais escura e para ressaltar, você usa uma cor mais clara em cima. Então, aqui, por exemplo, no meu nariz, eu quis trazer a ponta do meu nariz mais para cima. Então, nesse meinho aqui dele eu deixei branco e embaixo eu escureci para trazer esse contraste, porque é onde a luz bate mais e a gente tem uma visão melhor sobre aquela parte. Então, entrando aqui na psicologia das cores, é o estudo que afirma que as formas geométricas, elas causam reações diferentes nas pessoas também, assim como as cores. A escolha de uma forma específica pode ajudar a passar a ideia que você quer, assim como as cores, como eu já disse. Pode passar, por favor. Aqui, então, eu trouxe algumas interpretações comuns, retângulos e quadrados, então passam essa sensação de solidez no sentido de ser algo sólido e não ser algo triste, tá? Segurança, resistência, ordem, disciplina. As formas angulares e triangulares trazem equilíbrio, poder, modernidade, dinamismo, excitação, perigo. As formas arredondadas e circulares e curvas, no caso, trazem estabilidade, harmonia, ternura, mistério, suavidade, união. As formas em espiral trazem crescimento, movimento, hipnose, originalidade, fluidez e criatividade. Pode passar para o próximo, por favor. Aqui também a gente tem as linhas. As linhas, elas podem trazer, as linhas horizontais podem trazer a sensação de estabilidade, de confiança, velocidade. Tanto que eu faço desenho, gosto de fazer desenho, e quando a gente quer fazer algo em movimento, a gente faz alguns risquinhos próximo do pé da pessoa, por exemplo, ou se a pessoa está espirrando, a gente faz uns risquinhos dando essa sensação de velocidade. A gente também coloca linhas verticais para dar a sensação de força, agressividade, progresso. Se ela é usada de uma forma muito excessiva, ela pode causar a sensação de obsessão. As linhas curvas dão essa coisa de movimento, de positividade, delicadeza.
Assim como a Vulcânica, por exemplo, está fazendo uma maquiagem de coração, isso vai passar uma imagem mais delicada para a maquiagem dela. Pode passar, por favor. E aqui eu trouxe um exemplo, 3 exemplos, na verdade. O primeiro exemplo é o Vitor Nogueira. O Vitor Nogueira fez uma maquiagem representando o signo de Aquário, com as sobrancelhas aí sendo o símbolo em branco. A pele dele tem um fundo roxo e tem um quadrado que é o rosto dele, né, que está em destaque. Ela passa essa impressão de algo sólido, de algo mais resistente mesmo. Ele trabalhou muito bem isso. A gente pode também estar associando aí o signo, né, para quem gosta de signos. Temos também a maquiagem da Renata Santi. A Renata Santi fez uma maquiagem só de delineado gráfico, então você não precisa de muita coisa para fazer uma maquiagem artística. Você pode usar, por exemplo, um lápis de olho preto só para fazer isso. Ela usou várias linhas aí que são angulares, né, que tem bastante pontos, para dar essa impressão de agressividade. Ela fez uns dentes cerrados. Ela até tá passando essa imagem de ogro, né? Porque ela usa uma prótese de orelha, mas ela passa essa imagem de agressividade. Enquanto o Léo Logismo, ele fez uma maquiagem inspirada numa espécie de rã. Ele usou a cor laranjada e azul, e aí ele fez o delineado dele com pontinhos. Então, se você acha que você não tem tanta habilidade para fazer maquiagem, você pode pegar, por exemplo, a parte de trás de um pincel ou até mesmo um palito de dente. E aí você vai fazendo pontinhos para fazer a forma que você quiser. Aqui ele usou formas curvas e circulares também. E aí passa essa imagem de delicadeza para a gente também, de movimento. Parece que está saindo uma bolha do olho dele, né? Aqui são alguns exemplos, então. Eu tenho um exemplo também, gosto de desenhar, como eu disse. Pode voltar aqui para mim. Vulcânica, por favor. Acho que é a Vulcânica que está nas picapes. Eu fiz um desenho uma vez e eu quis fazer um desenho todo monocromático. Eu usei A a cor imagem tá azul e, como eu disse, travada. a cor azul geralmente está ligada à delicadeza. Travou, né? Meu bem, Tá travada. Voltou? Voltou. Eu gosto de fazer desenho, então, e eu quis trazer um desenho monocromático, só que, como eu disse, a cor azul ela passa uma coisa muito de tristeza. Então, usando uma forma que traz um contraste diferente, você traz uma nova identidade para essa maquiagem, para essa arte. Então, o desenho que eu fiz foi esse daqui. Eu fiz um autorretrato, fiz formas angulares, né, formas pontiagudas, e usei o azul para fazer uma pintura monocromática. E aqui a gente não tem essa impressão de tristeza, na verdade a gente tem uma impressão mais de agressividade mesmo por conta da forma usada. A gente também tem a impressão de gelo, talvez, por conta da cor usada e das formas usadas. Então a gente pode trabalhar as formas também para trazer coisas para nossa maquiagem. Eu fiz uma maquiagem então um pouco mais delicada aqui, contendo bastante rosa e colorido, vários nuances de cores, mas eu quero trazer um pouco mais de agressividade para mostrar que a maquiagem muda muito, a sua arte vai mudar muito, dependendo de como você for trabalhando essas partes dela. Vulcânica até disse que ia trabalhar um pouco mais com uns delineados vermelho, perdão. Um delineador vermelho e um delineador preto que ela tem, então ela pode estar fazendo formas diferentes para transpassar não só romance nessa maquiagem, porque ela fez uma forma de coração, mas ela pode estar passando outras coisas também, ela pode estar passando
um coração quebrado aí, uma coisa mais triste. Ficou meio cagada, porque tá acabando meus produtos, meus delineador. Mas, então, não sei se dá pra ver Ficou direito. cagado coisa nenhuma, garota. Ficou Ai, mas maravilhoso. não tá dando pra ver direito, mas eu fiz uns... Tô conseguindo ver. doidos. Fez umas linhas E, para tem, trazer movimento. e botei uns babadinho branco, assim, também no meio. Para trazer movimento. Arrasou. Tá muito bonito e tá me lembrando muito aquele Avatar azul, sabe? Só que o seu seria rosa. Que ia ser incrível. Do filme Avatar, ela mesma. Versão 2.0. Aqui, então, eu vou pegar um pincel. Eu geralmente uso esses pincéis de detalhe. Esse daqui eu comprei em loja de presente, daqui da minha cidade mesmo. Eles têm a ponta bem fina, geralmente para fazer unha. O pessoal que desenha em unha. É R$ 10 o kit, então, assim, compensa bastante. Vem 10 pincéis, então você está pagando R$ 1 em cada pincel. E, gata, você pode ir longe com os pincéis finos assim. Você consegue fazer traço fino, traço grosso. Eu vou começar então fazendo aqui um delineado comum mesmo. Aqui, como a gente vai fazer um delineado gráfico, o delineado gráfico ele tem um formato orgânico, que nem a Vulcânica fez. Então você pode ir fazendo formas que você quer trazer movimento para sua maquiagem. Vou fazer um delineado aqui, porque eu quero escurecer um pouco mais a parte de cima da minha pálpebra. E aí eu faço as linhas e vou preenchendo. A dica para quem quiser fazer delineado de gatinho é olhe o espelho de cima para baixo, assim. Eu não sei se tá pegando um ângulo muito bom eu fazendo esse delineado. Mas olhe de cima para baixo porque você vai conseguir ver o espaço da sua pálpebra mais do que se você olhar de frente. Assim, dificulta muito mais. Então, olhe de cima para baixo, assim. Pode abrir a boca, abrir a boca. É bonito. Abre a boca, faz careta. O segredo de maquiagem, Tatiana, a pessoa comentou, né? O segredo de fazer um delineado de gatinho é treino, sinceramente. Porque se a gente for treinando, a gente pega a prática em fazer maquiagem ou delineado. Só que é o que eu disse, pega o espelho, olha de cima para baixo, ele assim, para sua pálpebra ficar mais fechadinha e você conseguir ver o seu espaço de pálpebra melhor. Aí você pega aqui no final do seu olho e traça uma linha reta, só faz um tracinho assim, e aí depois você pega e com esse tracinho você faz um triângulo em direção à sua pálpebra móvel. E aí já tá feito o gatinho, tá vendo? Depois só volta com o pincel preenchendo a parte de dentro. Às vezes a gente erra e aí você vai aumentando o delineado e vira a Amy Winehouse no final, gata, mas conceitos. Porque aqui a coisa do delineado gráfico é isso. Se você errar uma linha, como é uma forma orgânica, você pode trazer 1 milhão de outras coisas, sabe? De outras formas. Como eu quero passar um pouco de agressividade, eu vou então fazer umas formas aqui um pouco mais angulares. Fiz o delineado. Eu estou usando para fazer o delineado uma tinta líquida da Color Make. Essa daqui eu comprei de amei com uma amiga minha. A gente comprou esses potinhos baratinhos também e dividiu a tinta meio a meio para cada um. Isabela tá até aqui assistindo.
E elas são muito boas para fazer isso, elas são à base d'água. Então, não recomendo que vocês usem no dia a dia porque ela vai sair com facilidade. Mas se você fizer uma makezinha assim para ir num evento e usar ela por cima de uma pele bem selada, que nem eu tô fazendo aqui, ela vai durar, sim. Mas depois de fazer isso, então, o delineado aqui, deixa eu olhar para a câmera, né? Eu vou fazer uns triângulozinhos aqui, porque eu quero trazer essa imagem de cílio de boneca e traz já essa coisa da agressividade por conta da forma ser mais triangular. Errei que não saiu um triângulozinho perfeito do jeito que eu gostaria, então eu vou ir arrumando ele. E a gente não pode ficar preso a essa coisa de, eu gostaria que saísse mais fino, saísse mais grosso. A gente vai seguindo um processo, vai consertando as coisas que a gente consegue consertar e o que a gente não consegue consertar fica assim mesmo. Gabriel, alô, alô, tá me escutando? Oi. Então, tem algum tipo de pincel que pode estar sendo utilizado para ajudar na precisão com o delineado? Como eu disse, esses pincéis fininhos geralmente trazem mais precisão. E aí você pode ir em loja de presente e procurar pincel de detalhe de unha. Porque aí você. Nossa, um ficou bem mais pra cima que o outro, hein? Porque aí você pode usar eles. Geralmente tem pincéis para delineado assim, mas eu acho muito mais caro do que se você comprar um kitzinho de pincel para detalhe de unha. Porque tem uma indústria que trabalha aí com maquiagem que cobra muito mais caro, né? Vou aumentar os triângulos do outro lado, porque o daqui ficou maior. Eu posso fazer um comentário? Por favor. Você falou esse negócio do pincel baratinho. Vou contar um arrependimento meu. Comprei uma vez um pincel acho que da Dye Makeup, bem fininho. Paguei uns 40 conto nessa porcaria desse pincel. Meu Hoje Deus, o negócio tá parecendo, tá todo esfalepado o pincel. E eu tenho de unha que dá de 10 a 0 nele. E eu paguei coisa de R$ 2. sim. Da minha cara. Eu tenho esse daqui que eu paguei acho que uns R$ 10 também, que é para delineado. Ele tem esse formato mais curvo assim, que é para ajudar a gente a fazer auto maquiagem, né? Então tem uma anatomia melhor. Só que eu comprei ele super fininho. A ponta dele tá super mais grossa do que esses daqui de unha. E dura muito mais esses de unha, né? A gente consegue usar muitas vezes. Fiz aqui os cílios de boneca, então quero trazer também a coisa do delineado gráfico, que é o que eu tô falando para vocês trazer aqui. Vou fazer uma forma curva para trazer uma coisa de delicadeza, mas eu quero fazer uma forma curva pontiaguda aqui. Então, vou fazer como se fosse um triângulo curvo.
E aí eu vou fazer do outro lado. Se você quiser fazer uma coisa simétrica, você dá uma olhadinha assim de reto para o espelho e aí analisa certinho onde é que tá ficando cada coisa e tenta fazer. Geralmente o meu nunca sai simétrico porque eu não tenho essa noção. Ó, esse daqui ficou um pouco mais para cá do que esse. Mas como é um delineado com forma orgânica, a gente consegue ir trabalhando com isso e dando formas bonitas, dando a impressão que a gente quer passar. Voltou. Bem, como ficou diferente, eu acho que eu vou fazer duas pontas, então. Pode ser? A gente volta aqui e faz uma forma com duas pontas. Gabriel, com a Oi? pele colorida, quando eu tô fazendo delineado, por exemplo, normal, sabe? Às vezes a gente erra, a gente vem, retira um pouquinho, vem com corretivo. O que dá pra fazer assim de semelhante entre aspas utilizando a pele colorida? Tá passando branco ou voltando com alguma cor? Se você já selou a sua pele, vai ser muito difícil você conseguir corrigir isso sem ficar com uma parte muito aparente, sabe? Vai ficar parecendo que abriu um buraco ali mesmo. Porque você vai ter que tirar o produto com alguma água micelar ou demaquilante. E aí você. E vai ficar muito aparente. Então a dica que eu dou é fazer exatamente isso que eu acabei de fazer. Se você acha que não ficou uma forma que você fez, tá com delineado gráfico, porque hoje em dia as pessoas usam muito delineado gráfico e fica bonito. Porque você traz outras formas para o seu rosto. Você destaca muito mais a sua maquiagem. Então, aqui eu quero fazer uma outra forma, talvez. Ai, mas eu não sei o que eu faço. Eu acho que eu vou pegar aqui assim. Vou fazer um U aqui. E aí eu vou juntar aqui. Chique. E aí eu vou fazer do outro lado também. Só um comentário. O seu delineado tá parecendo um belo beija-flor. Obrigado. Tá chique. É verdade. Tá parecendo um beija-flor.
Fiz, foi. Gostei do que eu fiz. Agora eu vou pegar essa mesma tinta com esse mesmo pincel. Como eu não escondi minha sobrancelha, eu vou dando só umas riscadinhas assim dentro dela mesmo, para dar uma pintadinha bem de leve, para dar uma pintadinha nos meus pelos e a sobrancelha começar a aparecer um pouco mais. Não quero ficar com cara de malvada e delicada ao mesmo tempo. Eu vou arquear essa sobrancelha aqui. Já tem um risquinho que eu uso naturalmente. Naturalmente não, feito com a navalha, né? E aí eu vou fazer uns risquinhos assim, imitando o pelo, para aparecer a sobrancelha mesmo e deixar ela um pouco mais grossa nessa parte. Mais alta, tá vendo? Vou fazendo outros risquinhos aqui. E do outro lado também. E não tem segredo, é só deixar o pincel bem molhadinho mesmo e ir fazendo esses risquinhos. Pronto, fiz a sobrancelha e agora para finalizar a maquiagem, eu vou aplicar um batom preto. Vou pegar um pincel aqui, língua de gato. Novamente, esse que parece uma pazinha. Eu vou pegar o clown preto, eu tenho um clown preto. Eu recomendo que vocês ou usem o clown ou que vocês usem um produto cremoso que seja preto. Você pode pegar esses aqui dessa torrezinha. Você passa aqui, pega o produto e aí eu vou desenhar a minha boca. Quero fazer uma parte redonda aqui em cima. Gabriel, para quem não tem batom preto, teria problema de estar usando algum tipo de delineador ou produto que passa no olho para estar passando na boca? Não. O mais perigoso seria se você pegasse um produto de boca para passar no olho. Mas como você está usando um produto de olho na boca, que não é uma parte muito sensível, você pode estar aplicando sem tanto perigo. Quando eu não tinha batom preto, assim, essas coisas, eu passava Bepantol, deixava secar um pouquinho assim na boca para não ficar tão molhado, e aí vinha aplicando sombra de olho em cima. Aí eu conseguia Também fazer várias cores de batom e tal. pode dar, hein? Pode fazer isso também. Eu já fiz isso muitas vezes. Tem maquiagem que eu quero aplicar a cor só no centro da boca, então eu venho dando batidinhas com
com a sombra. Fiz minha boca preta aqui. Saiu rapidinho. E agora eu vou aplicar um gloss, que eu quero um efeito mais molhado nessa boca. Se eu achar o meu gloss. Achei o meu gloss. Meu gloss já tá até sujo de preto, porque eu só gosto de usar gloss com maquiagem preta, com boca preta. Foi. E é isso, a maquiagem. A gente pode colar um cílio também em cima. Acho que não vou colar um cílio hoje, não. Porque tá bonita a maquiagem assim. E é isso. A gente pode também vir com uma tinta branca, por exemplo, dando iluminação para nossa maquiagem. Ou então um iluminador mesmo. Eu vou pegar o branco aqui, vou fazer uma pintinha aqui na ponta do meu nariz para dar iluminação. Tem a impressão de que ele é mais alto. Dar umas batidinhas com o branco aqui no centro do vermelho. Para dar essa impressão também. E vou batendo o dedo para não ficar tão marcado. Vou pegar aqui e dar uma iluminadinha nessa coisa escorrendo do meu nariz. Acho que eu apliquei demais, vou voltar um pouquinho com a sombra. E pronto. Essa maquiagem de hoje. Como eu disse, eu quis trazer essa imagem um pouco delicada e depois eu desconstruí essa imagem delicada com alguns elementos mais escuros e formatos um pouco mais agressivos. A boca preta também dessa imagem tem um bichinho aqui andando no meu queixo. E a gente desconstrói essa imagem e vai construindo outras imagens, dando outras impressões. Impressões, é isso mesmo. A gay ainda sabe falar. Aí depois você pode ir adicionando alguns detalhes, você pode ir adicionando alguns acessórios para você passar essa imagem da forma que você quer mais, fazer uma coisa um pouco mais gore, um pouco mais agressiva, com, sei lá, se você quiser passar essa imagem mesmo, você pode colocar umas correntes, umas coisas assim, trabalhando mais o seu estilo. Mas na parte de maquiagem é mais isso. Soltei meu cabelo aqui, coloquei uma presilhinha de lado para ficar mais delicadinho. É isso. Gostaria de, então, agradecer a presença de todo mundo, perguntar se vocês têm alguma dúvida que ficou aí restante. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, se sim, mande no chat que a gente vai conversando aqui. Mas se alguém tiver alguma dúvida, eu vou respondendo. Obrigado, pessoal, para quem está falando que está tudo bonito, perfeito. Para finalizar, então, eu gostaria de agradecer muito a Vulcânica por ter me feito esse convite, a Cocetas Produções, que abriu essas portas aí para mim, e que eu estou aqui
Eu fiquei um tiquinho nervoso para fazer essa oficina, mas espero que vocês tenham conseguido entender a mensagem que eu quis passar para vocês. Maquiagem artística não é só passar maquiagem na cara, você sempre vai estar trazendo aí um apanhado de informações que você pode estar passando para as outras pessoas, dependendo da forma que você usa, dependendo da cor que você usa. E é isso, gostaria de agradecer também os meninos que estavam me ajudando aqui, que ficaram aí lendo os comentários, né? Fazendo os comentários aqui junto com vocês. Acho que é isso. Vulcânica, tem alguma coisa a dizer? Queria agradecer também a você por ter topado vir aqui trocar essa ideia com a gente, compartilhar seus conhecimentos. E vou botar aqui na tela, compartilhar com vocês sobre quem está patrocinando, apoiando, né, o festival, fazendo o festival acontecer. Que a gente tem que fazer esse serviço aqui. São estas pessoas. E do mais é isso. E agradecer a quem colou aqui também. A gente vai subir lá no YouTube, deixar disponível. E é nóis. É nóis. Então, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar para mim, pode mandar para a Vulcânica lá no Instagram. A gente vai estar à disposição de vocês. E é isso. Muito obrigado a todo mundo. Beijinhos, beijinhos. E amanhã tem oficina de alongamento. Quem quiser De aparecer, alongamento. 7h30 nesse mesmo link. Só aparecer. Que chique. Vamos numa quarta-feira trabalhar o nosso corpinho. Alongadas. É isso. É isso. Tchauzinho, gente. Beijos.